Ontem eu estava no jogo do Atlético, assim, nem vou poder gritar aqui, só na hora do gol, mas me contive, falei assim, porque amanhã tem algo muito melhor, e algo que eu fiquei pensando ali, foi tão legal, né? Estava no estádio cheio, vendo um time encaminhando para ser campeão, foi bom demais, mas quando eu estava vindo embora, eu encontrei com o Fagner, a gente estava conversando, falei assim, cara, pode ser até legal, mas nada se compara quando nós estamos com a família da fé, celebrando, adorando a Cristo. É algo maravilhoso quando nós damos tudo a Ele, quando nós louvamos, com o nosso fôlego, com a nossa vida, com alegria. É a melhor coisa do mundo, é quando nós podemos estar aqui, em família, celebrando a Cristo, amém? Então, queridos, eu quero encorajar você hoje, todos os domingos, dê o seu melhor, dê o seu melhor. Se é para perder a voz, eu pensei, eu quero perder a voz amanhã, não quero perder aqui não. Porque a melhor coisa que tem é poder dar o meu melhor ao Senhor, é eu poder estar cultuando a Cristo, sendo um culto, um serviço a Ele, com a minha família da fé, com vocês, Light. Então, um encorajamento para vocês, em todo domingo, em toda terça Light, na célula, dê o seu melhor, seja extravagante na presença de Deus, amém? Amém. Queridos, o Senhor, Ele trouxe ao meu coração, e foi ministrando, eu tenho sido muito abençoado e incrivelmente ministrado pelo Espírito Santo através das palavras de cada domingo que nossos pastores têm ministrado, sabe? Nesses últimos domingos, como tem sido todo o culto, queridos, ele é maravilhoso, o Senhor faz algo, mas eu quero dar uma ênfase nos últimos cultos, como que o Senhor, Ele tem falado tanto ao meu coração através dos nossos pastores, pastor Mateus, pastora Dani, com as palavras que têm sido ministradas, sabe? E eu fui levando essas palavras para o meu tempo, meu devocional, meu tempo a sós com Deus. O Senhor foi moendo ali, foi trabalhando algumas coisas na minha vida. E uma das coisas que o Senhor me despertou, queridos, é sobre como que é necessário nós termos uma vida de entrega a Ele. Como que o Evangelho está conectado à palavra entrega. E ali eu fui pesquisar no dicionário, né, ver entrega, porque é muito óbvio para nós, eu entregar algo para alguém e tudo mais, isso não vai estar claro, mas vendo ali várias palavras que dão significado à entrega, eu encontrei uma palavra que despertou ainda mais no meu coração, que é rendição, porque entrega está totalmente conectado a você se render a algo, você render e entregar algo, e ali o Senhor começou a martelar ainda mais sobre isso, e eu comecei a olhar para a palavra de Deus, e ver tantos homens que tiveram uma história incrível, que foram tremendamente usados por Deus, com uma história de entrega. E, queridos, ao olhar para a vida de um homem específico na palavra de Deus, Abraão, é fácil de ver como ele é conhecido como o pai da fé, o patriarca da fé. É muito fácil, e algo que, ainda mais nos dias de hoje, é muito fácil você olhar para um homem de sucesso e enxergar somente o sucesso. É muito fácil olhar para Davi e falar, nossa, homem segundo o coração de Deus, ele derrotou Golias. É muito fácil olhar para Moisés e ver que homem de Deus atravessou o Mar Vermelho. Josué, uau, ele atravessou o Jordão. É muito fácil olhar para Paulo e ver que apóstolo evangelizou parte da África, da Ásia e da Europa. Uau, quando nós olhamos somente para o resultado final, é muito fácil. E nos dias de hoje, nós transformamos com a palavra sorte. Nossa, eita, como aquele cara tem sorte, né? Como que aquela tipo de adoração, como que eles têm sorte de nascer com talento de tocar tão bem, mas ninguém vê o tempo que é investido em aprender, em melhorar. Como que tem sorte aquele rapaz da minha empresa, ele foi promovido de uma forma tão rápida, mas ninguém viu o tempo que ele ficou trabalhando depois do horário, às vezes sem cobrar hora extra. Ninguém viu o tempo que aquela pessoa ficou se dedicando em fazer além do que estava sendo pedido. Ninguém vê, às vezes, o processo, os fracassos, as provas que foram sendo vencidas, os obstáculos que foram sendo superados. E só vemos o resultado final. E isso não está conectado à visão de Deus, porque, queridos, a visão de Deus é dar ênfase em toda a história.
Por isso, quando nós lemos a palavra de Deus, nós não vemos somente e de repente, Davi pegou 5 pedras, do nada, pegou 5 pedras, caminhou diante do gigante, tropeçou, a estilingue puxou e foi na testa do cara. Não é assim. A Bíblia mostra, muito antes disso, mostra como Davi foi esquecido. A Bíblia mostra, queridos, quando Davi foi esquecido, mas mostra também quando ele era tão diligente com as ovelhas de seu pai. A Bíblia mostra, olha que fantástico, que tudo que o pai dele pedia, ele fazia com extrema excelência. Tudo que era confiado a Davi, ele fazia com extrema excelência. Ou seja, Golias, depois Israel, o reinado, não foi um acaso, foi uma consequência de histórias, de processos, de provações, obstáculos e superações. E da mesma forma Abraão. Eu não sei você, mas por muitos anos eu olhava para Abraão e falava assim, gente, que homem, né? O cara não tem nenhum defeito. O cara, realmente, foi fácil a vida de Abraão, próspero, tal. E aí o Senhor começou, já há um tempo, eu lembro quando nós fizemos o nosso primeiro plano de leitura anual, algumas coisas, se você participou desse plano, algumas coisas saltaram aos meus olhos que eu não tinha visto durante aquele momento. E como que é importante a leitura da palavra de Deus, como que é importante, sabe, a meditação, porque a palavra, ela traz transformação, a palavra, ela é viva, né, queridos? E eu comecei a ver algumas coisas na vida de Abraão que foram despertando algo em mim, e Deus foi trabalhando algumas coisas na minha vida. E Abraão, quando nós olhamos para ele, queridos, não é uma história somente de sucesso, é uma história de provações, é uma história de um homem de Deus, de sucesso, é claro, mas ele passou por vários processos, ele fracassou, ele errou, mas ele não parou, ele decidiu ser transformado, ser lapidado. E algo que me marca na vida de Abraão é que em todo momento ele teve uma vida de entrega. E aí, Abraão é o pai da fé e o homem que teve uma vida marcada por entregas. E o Senhor começou a lapidar no meu coração e trouxe o tema dessa mensagem, que é a entrega, o alicerce da fé. Porque talvez eu consiga enxergar dessa forma, devido à área que eu trabalhei por muitos anos, que é da de construção. E o alicerce, queridos, é aquilo que traz o fundamento, aquilo que traz o sustento, né? O alicerce é a fundação, de uma forma geral, é os tubulões, são aquilo que vai dar uma sustentação à construção. E eu creio que uma vida de entrega é que vai dar sustentação a uma vida de fé inabalável, a uma fé extraordinária. É quando nós temos entrega, porque fé é você crer naquilo que não se pode ver, é crer naquilo que ainda está por vir. E para você acreditar, é necessário confiar. Não tem como eu confiar, eu acreditar, sem ter uma entrega de confiança ali. Então, está totalmente conectado à fé, entrega. E entrega, o Senhor trouxe ao meu coração que é um dos alicerces da fé. É um dos principais pilares, talvez não é o único, claro que não, mas um dos pilares que vai sustentar uma fé inabalável, uma fé extraordinária. Domingo passado, o pastor Adão trouxe uma mensagem tão poderosa sobre os catalisadores da fé, colocar em prática a palavra, ter uma vida de devocional ao Senhor, falou sobre se envolver no ministério e se relacionar, como é importante enxergar os relacionamentos providenciais que Deus coloca em nossas vidas. E eu quero, com toda a humildade, pela graça de Deus, contribuir ainda mais com essa mensagem, trazendo para nós que como é importante ter uma vida de entrega, para poder, sim, estabelecer uma fé inabalável no Senhor. E quando eu olho para Abraão, que começa em Gênesis 11, vai até Gênesis 25, a história desse homem. Em Gênesis 11 começa com a origem dele, a árvore genealógica ali da família de Abraão. E em Gênesis 25, o falecimento desse grande homem de Deus. Eu começo a ver um homem que não se limitou a entregar. Eu começo a perceber que Abraão, ele compreendeu que para viver uma fé extraordinária, era necessário ter uma vida de entrega. E eu quero convidar você a acompanhar comigo em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei.
Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei o famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Uau! Queridos, Abraão aqui, ele tem um encontro com Deus. A primeira ponto que eu quero trazer para nós, que precisamos nos entregar para ter um encontro com Deus. Abraão, ele encontra com o Pai. Ele tem um encontro com Deus. O encontro com Deus, queridos, não é um mero encontro. Não é algo que, encontrei Deus hoje, gente, olha só que coisa legal. Não, quando eu encontro com Deus, a minha vida é transformada. Quando eu encontro com Deus, o maior momento da minha história até aquele momento é esse. Quando eu encontro com Deus. O encontro com Deus, ele é algo totalmente de um valor extremo em nossas vidas. O encontro com Deus, ele não pode ser um mero acaso. O encontro com Deus, ele não pode ser algo que não vai mudar a sua história. É um marco em nossas vidas. E nós precisamos trazer ao nosso coração a necessidade de encontrar com Deus. De ter o primeiro encontro e depois de ter o encontro diário com Deus. E Abraão, ele tem um encontro com Deus. E começa o primeiro processo de entregar a sua vida para encontrar com Deus. Abraão, nesse momento, ele tem 75 anos de idade. O que nos traz que nunca é tarde demais para você querer encontrar com Deus. Mas o mais importante não é a idade de Abraão, é que ele não se limitou. Aqui nesse encontro, Deus pede algo a ele. Fala: Abraão, estou encontrando com você, mas eu quero liberar algo sobre a sua vida. E o que eu quero liberar é necessário você sair da sua terra. E a primeira entrega que eu quero trazer para nós aqui é entregar raízes ou culturas, talvez até mesmo familiares, que estão te limitando a viver uma vida de fé. Eu quero destacar, queridos, que eu não quero trazer uma mentalidade de desonra, de nos desconectarmos com a nossa cultura e raiz familiar. Não é isso. Mas, possivelmente, pode existir alguma raiz ou cultura familiar que não faz parte do processo, dos planos de Deus para a sua vida. 18 de abril desse ano, a pastora Dani ministrou uma palavra, um novo eu. Um dos pontos dessa palavra já fala sobre familiaridades. E ela traz um ponto muito parecido com esse, do qual eu me inspirei muito para esse ponto da mensagem, que é sobre nós compreendermos familiaridades que talvez não estão conectadas ao que Deus tem para nós nesse tempo. Então você talvez está pensando, mas como assim? Como que eu posso identificar? Porque, queridos, eu reforço e destaco mais uma vez, para não que tenha dúvida, eu não estou falando sobre você esquecer a sua origem, sobre você desonrar a sua cultura, a sua raiz familiar, não é isso. Mas é você identificar o que talvez de uma raiz ou de uma cultura familiar não faz parte dos planos e do processo de Deus para a sua vida nesse tempo. Um exemplo muito prático. Talvez na casa de alguém, aquela casa ela foi construída num ambiente de gritaria. Pisou no calo, começa a gritar. A pessoa queimou arroz, mas ela diz: o que está queimando arroz? A mulher, a esposa ela vê que o marido entrou com um sapato molhado e sujou a casa. Você não está vendo que eu sujou a casa, eu não limpei essa casa toda, você acha que eu sou sua empregada? E o marido começa a brigar: eu trabalho o dia inteiro fora. E aí o menino chega: para de gritar. E aquela gritaria toda. Será que esse ambiente de gritaria é a cultura e a raiz familiar que Deus quer que você continue? Não, porque Deus, Ele quer trazer um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, um ambiente de amor, e gritaria não tem a ver com isso. Então, você pode ser o primeiro a quebrar essa cultura, essa raiz familiar, na sua vida, no seu casamento, na criação dos seus filhos. É entregar algumas raízes familiares. Outro exemplo, talvez você cresceu num ambiente de escassez, ou de avareza, e aí você não consegue compreender sobre generosidade e fidelidade. E quando fala sobre ser fiel nos dízimos, você fala assim: mas vai faltar, alguém tem um pouco. Ou se você está ganhando bem, glória a Deus, por isso você fala assim: mas é tanto, já tem um leão para tomar uma parte, e eu vou dar outra parte. Só que isso, queridos, tem a ver com uma mentalidade de escassez, com uma mentalidade, talvez uma cultura, uma raiz de escassez, de avareza.
Porque quando nós temos um encontro com Deus, nós compreendemos que tudo que eu tenho vem de Deus. Eu não estou dando, eu estou devolvendo. E além disso, esse é o primeiro passo, mas além disso, uma pessoa que tem uma mentalidade de escassez, de avareza, ela traz sobre o seu lar algo tão penoso, porque tudo é tão pouquinho, tudo é tão limitado, tudo é tão travado. E quando Deus é um Deus generoso, que deu tudo, inclusive o seu Filho por mim e por você, quando o nosso Deus é um Deus de extrema generosidade, de fartura, sabe, queridos, é importante identificarmos para tentar quebrar e entregar. Falar, Senhor, eu quero entregar nesse domingo a cultura de avareza na minha casa, de escassez. Senhor, eu quero entregar nesse domingo aquele ambiente de guerra, de gritaria, de ofensa na minha casa. Ou então, você que cresceu num lar onde as pessoas sempre estão manipulando umas às outras, com chantagem emocionais, com fazendo de vítima, um vitimismo danado. E o Senhor deseja nos trazer revelação para que nós não continuemos nessa cultura familiar, nessa raiz familiar, para poder vivenciar uma raiz, uma cultura do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é de gritaria, o reino de Deus não é de escassez, o reino de Deus não é de manipulação. O que o Senhor quer trazer para nós não é uma desonra sobre a nossa família, não. Tem muita coisa boa. Eu consigo ser muito grato a Deus por muitas coisas que eu aprendi com meus pais. Meus pais, eles têm um coração muito disponível para ajudar. Se eu ligo para meu pai, independente de quem ele conhece a pessoa, eu falo, pai, eu preciso de ajudar essa pessoa. E ele começa a procurar pessoas para ajudar. Se ele não consegue, ele procura pessoas, vai me dando caminho, vai ajudando. É algo que eu quero aprender com ele, é algo que eu olho para ele. Meu pai, é uma coisa que eu acho muito interessante, ele está aqui hoje. Pouquíssimas vezes eu vi meu pai faltando ao trabalho por doença. E geralmente o homem, Deus deu as dores de parto para a mulher, para compreender como que é duro um homem com febre. E às vezes, queridos, olha o que eu vou falar, mesmo com febre, que esse cara, eu vi meu pai ir trabalhar, mas brincando, mesmo às vezes doente, adoentado, eu vi ele trabalhar, e às vezes quando eu comecei a trabalhar, eu queria faltar, porque eu estava gripado, alguma coisa, meu pai fala assim, Lucas, você consegue jogar, na época eu era solteiro ainda, você consegue jogar videogame, você consegue trabalhar, então vai trabalhar, menino. Então, são coisas que nós temos que olhar para nossas raízes familiares e ver com muito bons olhos aquilo que nós temos que dar continuidade. Mas temos que ter discernimento, sabedoria e sem gerar desonra sobre aquilo que nós não precisamos de dar continuidade, que podem haver. E é isso que eu quero trazer para nós, que Abraão compreendeu. Sabe o que aconteceu, queridos? Eu não vou ler, mas você pode depois ler em Gênesis 11, o verso 31 e 32, o pai de Abraão, se não me engano foi Terá, Deus falou para ele assim, olha, Terá, pega seu filho, seu neto Ló, e vai para uma cidade, olha, essa mídia está demais, vai para Canaã, sai de Ur dos Caldeus e vai para Canaã, mas quando eles chegaram em Harã, eles ficaram por ali. E há alguns estudos, alguns teólogos falam que eles ficaram em torno de 30 anos até Abraão ter o encontro dele, que foi em Gênesis 12. O que mostra aqui? Que o pai de Abraão, ele tinha uma raiz de comodismo. Ele tinha uma raiz de obras inacabadas, porque Deus não falou para ele ir para Harã. Deus falou para ele ir para Canaã. E ele parou no meio do caminho. Pode tirar a projeção, queridos. O que eu quero trazer para nós é que Abraão identificou qual que foi o chamado de Deus, sai da sua terra. Porque não era a vontade e o propósito de Deus que a história de Abraão ficasse naquele lugar. Abraão cresceu sob o contexto de comodismo, de obras inacabadas. Talvez você possa ter crescido em um contexto também de obras inacabadas, de comodismo. E o desejo de Deus para nós é que nós possamos sair desse comodismo, possamos sair dessa história de obras inacabadas e vivenciar a obra que Deus tem para nós, vivenciar os propósitos e projetos que Deus tem para nossas vidas. E sair da zona de conforto, queridos, pode parecer muito legal, porque no momento tem muito coach falando sobre isso, eu não tenho nada contra coach, acho muitas coisas legais de coach, mas não é nada coach sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto não é nada agradável, não é nada confortável. Sair da zona de conforto vai doer, vai pedir um alto preço, talvez, porque quebrar culturas, queridos, exige de nós talvez um esforço muito maior do que estabelecer uma nova cultura.
Quebrar uma cultura vai exigir de você um esforço muito maior do que você trazer uma nova cultura. E é isso que nós temos que trazer para a nossa mente, para o nosso coração, de compreender, olha, Senhor, o que eu preciso de quebrar? Será que eu cresci sobre um contexto de acomodismo? De, tudo tá bom, o mais ou menos tá bom demais. Tá bom, não precisa não, para quê? Para que crescer, para que prosperar? Para que poder desenvolver, para que poder experimentar do extraordinário, o ordinário, o mediano, tá bom demais. Não, misericórdia. Para isso é necessário nos esforçar, nos entregar. E algo que eu quero trazer para nós, queridos, traga para o seu coração, qual raiz, qual cultura você precisa entregar para Deus? Será que é o falar demais? Sempre está, será que é, talvez, está desonrando? Talvez, será que é alguns pecados? Será que talvez é a mentalidade de avareza, de escassez, de infidelidade? Será que é o comodismo, a paradeza? Porque, queridos, o reino de Deus, ele não é parado. O reino de Deus está sempre em constante movimento. E como que eu posso, então, Lucas, quebrar essa cultura? Como que eu posso, então, estabelecer e viver a cultura do céu, do reino de Deus? Com ações práticas, queridos. E com persistência, com perseverança. Por exemplo, se você cresceu em um lar de gritaria, respira, conta, ora em línguas, faz o que for, mas não grita. O maridão entrou com o chinelo molhado em casa, sujou todo, ele fala assim, oh, bênção, acabei de passar pano, filisteu. O maridão, ele está bravo em casa, porque a esposa não fez aquilo que eles combinaram, atrasou, ele tem que ir para o culto, a esposa está atrasada, está lá passando a prancha no cabelo assim. E o maridão só olhando para o relógio. Em vez de gritar, eu quero tirar o culto, não sei o quê. Assim, amor, seu cabelo já está tão lindo. Está parecendo que você fez babyliss aí embaixo, que ainda não terminou. Vai embora, gata, vamos embora. Sabe, comece a trazer, estou brincando aqui, mas a mudar a sua atitude. Talvez você cresceu num lar de escassez. E é muito importante, queridos, ter uma boa administração. É muito importante saber ser fiel àquilo que Deus te confiou. Mas não é nada bom você reter daquilo que Deus está te confiando. Então comece sendo fiel, comece sendo generoso. Talvez você não tenha um hábito de estar honrando a sua casa. Comece a honrar, porque a honra tem que estar ligada à generosidade. Talvez, queridos, você nunca levou a sua esposa para comer fora. E não é comer na varanda, não. Tá? Então, mas não cabe no orçamento. Não estou falando para ninguém fazer dívida para isso. Misericórdia. Não cabe no orçamento. Querido, come miojo uma semana, para que você possa levar ela num restaurante, na sua condição, bacana, uma vez no mês. Talvez, não sei, mas ela vai preferir ter um momento único com você, do que às vezes ter todos os momentos iguais durante a semana. Isso tem a ver com generosidade. Talvez, queridos, você não tenha o hábito de presentear a sua família, a sua casa. Gere o hábito de presentear. Talvez você vai no aniversário, você chega assim, dá só um abraço, ou hoje em dia dá só um soquinho, parabéns. Gere o hábito de levar um presente, uma lembrança. São atitudes práticas que vão gerar uma nova cultura e vão desconstruir a velha cultura. Talvez você cresceu num lar de acomodismo. Começa todo dia se desafiando no seu trabalho a fazer algo além do que te pediram, a ficar um pouco mais, a não deixar a caneta cair. Sabe aquela pessoa que quer a caneta cair? É aquela pessoa que está trabalhando. Aí ela tem que fazer um relatório, aí ela viu que vai terminar 5:10. Então ela já começa a digitar um pouco mais fraco. 4:50, ela já está digitando, quase parando. 4:55, já está salvando, fechando, desligar o computador. 4:59, computador desligado. 4:05 está no ônibus já. Não! Isso é um sinal de uma pessoa acomodada. Porque se ela fosse o gestor da empresa, ela não ia gostar de um funcionário que nunca termina aquilo que ele começou. Então é trazer para nós, como que eu posso ser alguém fora da zona de conforto, alguém compromissado, alguém que termina. Peça por feedbacks, queridos. Deixe ser confrontado.
Algo que vai nos ajudar é ser confrontado, às vezes, principalmente por Deus, pela palavra, pela família da fé, por pessoas que Deus vai colocar na sua vida. Mas é importante abrir o coração e permitir isso, sabe? Para que possamos ser transformados. E é muito importante, queridos, quebrar a síndrome de Gabrielês. O que é? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não! O Senhor, Ele quer encontrar com você, Ele encontrou com você para que você possa vivenciar algo novo nele. Por isso é muito importante, queridos. Qual raiz familiar está travando a sua vida hoje? O que travava Abraão era o comodismo. E você? Qual raiz familiar está travando a sua vida? O Senhor nos convida a entregar ela a Ele, para que nossa vida possa ser transformada. Amém? Então Abraão, ele começa a viver uma vida, ele cumpre essa palavra, ele sai da onde ele estava e começa a experimentar de algo sobrenatural. Só de sair, Abraão já começou a prosperar. E foi prosperando. E isso é algo maravilhoso. Muitas vezes tem áreas da sua vida que está travada. E só de você quebrar uma raiz, uma cultura familiar que não está conectada aos planos e propósitos da sua vida, muitas áreas da sua vida vai ser destravada. Mas o processo de entrega na vida de Abraão não termina aí, queridos. Abraão também entregou as suas falhas de caráter para vencer os processos de Deus em sua vida. Abraão, queridos, eu sempre olhei para Abraão e nunca vi falhas. Eu sempre olhei e vi um grande homem de Deus, ele é um grande homem de Deus. Mas ao olhar para a palavra, nós vemos que Abraão pisou na bola algumas vezes. Que Abraão, ele teve algumas lutas com o pecado, algumas vezes na sua vida. E ele não decidiu por parar nisso, ele deixou ser transformado. Algo que eu quero trazer para nós hoje: será que existem falhas de caráter nossas que precisam ser transformadas? Que nós precisamos de entregar a Deus? Será que existem áreas nas nossas vidas hoje que nós estamos travados em processo porque nós não entregamos a Deus? Será que existem pecados que nós estamos guardando em nosso coração, num quartinho secreto e alimentando ele? O Senhor deseja que nós possamos entregar tudo a Ele. E Abraão, em Gênesis 12, 13, e depois 22, em Gênesis 12, 13, olha só, Abraão mentindo, gente. Diga que é minha irmã, para que tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Obrigado, querido. E em Gênesis capítulo 20, verso 2, Abraão torna a mentir. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e a tomou para si. Queridos, só trazendo um contexto bíblico para isso, Abraão, ele, por ser um peregrino sobre a terra, passa por vários lugares, e Sara mostra que ela era uma mulher muito bonita, muito formosa. Imagino que devia ser parecida com a Poliana, para chamar tanta atenção assim. Vou repetir isso no próximo culto, para ela vai estar presente. Começar a semana bem, querido, sabedoria. Mas ainda está na internet, eternizado. Um beijo, gata. Mas, queridos, Sara era muito bonita, muito formosa. E parava onde ela passava. E Abraão ficou pensando: gente, esse povo não teme a Deus, eles vão matar e tomar Sara como mulher. E ele teve uma ideia, que parecia ser sábia, talvez, de falar que ela era irmã dele, mas isso colocou a vida de Sara e a sua pureza em jogo. Alguns teólogos dizem que Sara, em nenhum momento, ela teve nenhuma relação, tanto com o faraó, em Gênesis 12, nem com Abimeleque, em Gênesis 20, porque o tempo foi muito curto, mas ele colocou em risco, e ele contou uma meia-verdade, porque mais para frente, em Gênesis 20, ele acaba confessando para Abimeleque, e fala assim: olha, Sara era minha meia-irmã, mas muito mais do que meia-irmã, é esposa dele. Naquele contexto não haveria problema sobre um meio-irmão estar casando e tudo mais, então é um contexto daquele tempo. Mas o que era mais importante dessa história é que Sara era esposa de Abraão. E Abraão quis contar uma meia-verdade. Mas, acho que, se não me engano, no Instagram do pastor Mateus, uma meia-verdade é uma mentira completa. E isso é muito importante nós compreendermos, queridos.
Não dá para dar um jeitinho brasileiro, não dá para negociar princípios, não dá para poder, falar assim, eu vou dar uma mãozinha aqui. E Abraão, ele pisa na bola outra vez, quando Deus traz a promessa de dar um filho para ele vê que não está dando, e aí uns podem falar, mas foi Sara que falou para ele deitar com Agar, mas foi Sara que deitou? Não, foi ele. Foi Eva que falou para Adão comer, mas foi Adão que quis comer. O homem não pode ser covarde e colocar sobre a esposa aquilo que cabe a ele fazer. E Abraão, ele pisou na bola nisso, porque ele quis dar um jeitinho. Toda vez que eu quero ajudar a Deus, eu estou pecando porque eu estou querendo ser Deus. Eu estou me colocando no lugar de Deus. Queridos, nós somos insignificantes diante da grandeza e da glória de Deus. Então, se algo que Deus não precisa é da nossa ajuda. O que Deus deseja é o nosso amor, é a nossa adoração, a nossa devoção. Então, queridos, Abraão aqui, ele pisa na bola mentindo uma vez, mentindo outra vez, ocultando talvez para alguns, mas ele também pisa na bola quando ele se deita com Agar e tem Ismael. Abraão, ele fracassou algumas vezes, ele fracassou porque era errado ele deitar com Agar, porque a promessa de Deus não é, eu vou te dar um filho com uma serva, eu vou te dar um filho com Sara. E Abraão, ele falhou nisso. Mas o que é interessante na vida desse homem de Deus, é que não se limitou às suas falhas, ele entregou elas para Deus. Quando Abraão, ele confessa para Abimeleque, ele está vivendo Tiago 5,16, confessa seus pecados uns para os outros, para ser curado. E o processo de confessar, queridos, ele é muito importante. Se tem algo que talvez está travando a sua vida, se tem talvez um pecado, ou uma situação oculta na sua vida, eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, para que você possa abrir isso com alguém muito maduro na fé, de confiança, possivelmente um líder, para que você possa confessar e ser curado, para que você possa entregar esse peso. Porque, queridos, quando nós colocamos nossas falhas e não abrimos, quando nós colocamos nossos pecados e não abrimos, é como você fazer uma viagem de mochila. A mochila começa vazia, mas cada pecado, cada falha é uma pedra, e você vai caminhando pesado, penoso, ao ponto que você não consegue mais caminhar, ao ponto que a sua vida é pesada, ao ponto que a sua vida é dolorosa. Mas isso não é o que Deus tem para nós. O que Deus deseja é que você tire cada pedra da sua mochila, cada pecado, cada falha, cada história que esteja oculta, e você coloque para fora, para que você possa ser curado, para que você possa ser transformado em Cristo Jesus. Perdão. Mas, queridos, Abraão, ele confessou. E algo que é maravilhoso, que essa história está em Gênesis 20. Havia uma promessa de Deus para Abraão, mas ela não se cumpria. Porque Deus não prometeu para Abraão, olha, você vai ser pai de multidões. E no outro dia, Sara estava grávida. Queridos, receberemos muitas palavras de promessa de Deus, mas os processos serão determinantes para que possamos vivenciar o cumprimento dessas palavras e promessas. Receberemos muitas palavras e promessas de Deus, mas a forma como nós vamos reagir nos processos será determinante para o cumprimento dessas palavras e promessas. Davi recebeu a palavra de Deus e a promessa de ser rei. Foram anos, não semanas, não dias, não semanas, não meses, anos para se cumprir. Abraão, se não me engano, na matemática aqui, foram 15 a 20, foram 20 e poucos anos, desde que ele recebeu a promessa até Sara engravidar de Isaac. Mas a forma como se reagiu ao processo é determinante para isso. Veja que após Abraão confessar e resolver tudo na sua vida, algo transforma na sua casa, algo transforma na sua história. E em Gênesis 21, do 1 a 8, olha o que acontece.
O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Verso 3: Abraão deu o nome de Isaque ao filho de Sara que lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Glória a Deus, queridos. Veja, Gênesis capítulo 20, Abraão confessa. Gênesis capítulo 21, Abraão vive a promessa. Às vezes, pode ser que algumas promessas estão travadas em nossas vidas, porque nós estamos travados em um processo. E talvez, parte desse travamento pode ser falhas, pecados. É muito importante entregar isso a Deus, confessar, se abrir como uma pessoa madura, de confiança, para que você possa ser ministrado. De preferência, não somente um amigo. Porque o amigo, ele é amigo. E o confronto de amigo é como o confronto de um irmão. Mas o confronto de um pai é muito diferente. Eu dou glória a Deus e sou muito grato à vida do pastor Mateus e da pastora Dani. Porque eles tiveram muitas conversas difíceis e duras comigo, com muito, muito, muito amor e sabedoria. Mas que isso permitiu eu ser tratado, lapidado no meu caráter, nas minhas falhas, como marido, como pai, como homem. E isso foi transformando a minha vida, não por mim, pela graça de Deus. E também por a vida deles, que não se limitaram em ser um canal de Deus. Mas eles nunca entraram em algo que eu não abri para eles, ou em algo que eu não permitia. Por isso que é muito importante partir de nós, essa transparência, essa abertura para ser ministrado, exortado, confrontado e tratado. Para quê? Para que possamos entregar essas falhas, talvez esses travamentos, dificuldades, para podermos ser transformados e vivenciar e vencer os processos que Deus coloca em nossas vidas. Então, se tem algo que está travando a sua vida, querido, se você identifica um problema, uma falha, não se limite a guardar isso para você. Confesse, abra o seu coração para ser transformado. Abraão, olha, queridos, ele era um homem de extremo sucesso. A Bíblia fala que Abraão era tão próspero, tão próspero, tão próspero, que Ló, que era só próspero, não podia ficar na mesma região que ele. É porque Ló tinha menos, gente. Ló pisou na bola, né? Depois a gente fala sobre Ló. Mas Abraão era tão próspero que ele e Ló não podia ficar na mesma região, porque não cabia de tanta riqueza que Abraão tinha. Mas mesmo sendo um homem de sucesso, de posição, de tudo, Abraão não se limitou, abriu seu coração, rasgou o seu coração e deixou ser transformado por Deus. Eu não sei como você está aqui hoje, mas, queridos, eu quero encorajar a você rasgar o seu coração, a você entregar para Deus. Se tem alguma falha, se tem algo que está te travando a sua vida, entregue a Ele. Entregue, para que você possa vivenciar uma fé inabalável e extraordinária de Deus. Amém? É importante nós compreendermos que isso é ser lapidado, transformado. E, queridos, não essa é a melhor versão de si, como está na moda dizer. Essa é a versão que Deus te criou para ser. É você voltar para o propósito original de Deus para a sua vida. Então nós pensamos, uau, agora Abraão, ele saiu da sua terra. Agora Abraão, ele confessou. Agora Abraão entrou naquela música, amado. A vitória tem sabor de mel. Agora Abraão está só na glória, só vitória. Mas ei, ainda não. Ainda não. Deus ainda pede algo para Abraão. Queridos, após Abraão entregar suas raízes familiares, as suas falhas, os seus pecados, agora poderia parecer que era só alegria, mas Deus ainda pede algo. Porque uma vida plena em Deus, uma vida ilimitada em entregas e, como consequência, em milagres. Quando mais eu entrego, mais milagres eu vou receber. Então, o que Abraão entregou?
que mais que esse homem tinha que entregar? Ele entregou as bênçãos e os sonhos. Uai. Porque até agora faz sentido entregar, né? Porque a raiz era algo que nós vimos aqui que não estava alinhada com o plano de Deus. O pecado, a falha, é muito nítido. Mas entregar a bênção, mas Deus que deu. Entregar sonhos, mas Deus é um Deus de sonhos. E queridos, eu quero destacar que Deus sim é um Deus de bênção, abençoador, e um Deus que traz sonhos e propósitos e planos para nossas vidas. E não é errado buscar ter as bênçãos, os sonhos, planos e propósitos. Mas é errado as bênçãos e os sonhos ocuparem um lugar que é de Deus em nosso coração. E Abraão não deixou as bênçãos, os promessas o impedirem de ter um coração totalmente entregue. Em Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao 18, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão lhe respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Veja que Abraão nem questiona a Deus. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, e levou consigo 2 seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse-lhe aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos seus ombros, e o seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo. E colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou a brasa para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse ao seu pai, Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha. Arrumou seu filho Isaque, o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegá-lo, sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje diz o nome do Senhor, diz no monte do Senhor se proverá. Pela 2ª vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por este feito que você fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo que o abençoarei. Farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades que forem de seus inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Glória a Deus, queridos. Veja que nesse texto, Abraão sobe com seu filho. Isaque, alguns teólogos dizem que Isaque não era uma criança. Tanto que nessa versão da NVI está rapaz. Eu pesquisei um pouco na versão original do hebraico. Está como moço, jovem. O que indica que talvez Isaque teria entre 14 a 30 anos. Não se sabe a idade exata. Mas no capítulo seguinte, quando Sara falece, ele tem 30 a 35 anos. Ou seja, tudo indica que não era uma criança. O que mostra que em todo momento da criação de Isaque, Abraão mostrou que ele era um filho muito amado, mas que ele não ocupava o lugar de Deus em seu coração. Porque Isaque, ele tinha força suficiente
para se rebelar contra Abraão. Em nenhum momento ele se rebelou contra o pai. Isaac não era bobo. Você vai ficar aqui no altar amarrado? Para quê? Mas em todo momento, ele confiou em Deus e em seu pai. E queridos, o que eu quero trazer nesse ponto, não é que nós não devemos ter sonhos. Não, pelo contrário, tenha muitos sonhos, muitos alvos. Busque descobrir os sonhos de Deus para a sua vida. E busque alcançá-los. Mas o ponto-chave não é os sonhos, mas é o nosso coração. Porque, amados, podem existir coisas, lugares em nossas vidas que Deus nos deu, mas que nós colocamos em algum momento esse sonho, esse plano, essas conquistas, essas promessas, num lugar que é do Senhor. Às vezes, queridos, um sonho familiar, sem perceber, ocupou o lugar de Deus na sua vida. Às vezes, sem perceber, um sonho profissional, ele tomou o lugar de Deus na sua vida. Às vezes é um sonho profissional que quando olhamos para trás, vemos que esse sonho pode ter custado tudo, inclusive a vida familiar, a vida social e principalmente a vida espiritual. Às vezes esse sonho pode ser até mesmo um filho, e isso é bênção demais, faz parte do plano de Deus. Mas às vezes tem pais que colocam o filho como se ele fosse um Deus, um pequeno Buda, sei lá, que o menino fica num lugar que, tipo assim, é de cristal. Não pode. Não posso corrigir. Meu Deus, ele vai se decepcionar tanto. Não posso dizer a palavra N-A-O-T-I-L, né? Vocês pegaram aí, gente. Eu estou preocupado com o tempo aqui. Não posso falar essa palavra, porque se ele descobrir, ele vai ficar magoado. Ele não pode decepcionar. Tadinho, você viu ele chorando? Deus, eu não posso decepcionar meu filho. Eu não posso nunca negar algo que ele quer. Eu não posso confrontar limites, meu Deus. Ele tem uma vida limitada em Deus. Eu não posso colocar limites na vida dele. E aí a sua vida trava. A sua vida começa a ficar travada. Por quê? Porque você colocou algo que Deus te deu no lugar de Deus na sua vida. Às vezes é o casamento. Gente que sonha em casar, isso é bênção demais. E aí fala, não, eu nunca posso confrontar em amor e sabedoria minha esposa. Eu nunca posso confrontar meu marido em amor e sabedoria. Eu não, misericórdia. Não, queridos, nós devemos ser um canal de Deus em nossa casa. Queridos, se nós precisamos de vigiar o nosso coração, porque se não vigiar o coração, podemos dar o lugar de Deus para os sonhos e conquistas que Ele quer nos dar. Tem um exemplo muito prático, que é real, que exemplifica o que eu quero trazer nessa mensagem, porque eu quero reforço, queridos, não é sobre ter sonhos, não é sobre ser abençoado. Gente, pelo amor de Deus, se tem algo que Deus quer para nós, é nos dar muitos sonhos, realizar esses sonhos e nos abençoar de forma ilimitada. Mas o que eu quero trazer aqui é como está o seu coração com relação a isso. Um exemplo muito prático. Talvez, eu não sei se eu já contei isso aqui, eu acredito que já contei, mas vale a pena falar novamente a história do pastor Luciano Subirá em uma de suas mensagens. Ele sempre desenvolveu um relacionamento com seus filhos, desde a infância. Sempre tirava um tempo para brincar, para conversar, para ler a palavra junto. Ele conta que os seus filhos, ao começarem a ler, ele deu uma Bíblia para cada um deles. E ao começar a ter uma leitura desenvolvida ele já desafiou eles a lerem a Bíblia uma vez por ano. E não só isso, ele tinha tempo de brincar, de ensinar, de buscar a Deus juntos. Um grande exemplo para nós. E ele conta que o Israel começou a falar com ele: pai, eu quero um videogame. Ele falou: filho, no momento certo eu vou te dar. Ele falou: eu tinha condições de dar naquele momento, mas eu não podia dar naquele momento, que eu precisava de formar um homem, e não um eterno menino. E ele foi esperando o momento certo. E ele: pai, eu quero um videogame. Pai, eu quero um videogame. E ele viu que o menino começava a orar pelo videogame, começava a orar. E Deus encheu o coração dele de compaixão. E ele encheu o coração de compaixão assim: vou dar um videogame para esse menino. Comprou. Gente, o menino deu pirueta no alto. Ficou feliz: videogame e tal. E aí ele chegou da igreja, do escritório dele, e foi ter um momento com o filho dele. Falou assim: Israel, desce para a gente brincar, para a gente conversar. Ele: pai, só um minuto, que esse jogo é novo e está bom demais.
Aí entendeu, pô, primeira semana do videogame, beleza. Na semana seguinte, Israel desce, pai, só mais meia hora que eu estou passando de fase. E a meia hora virou 3 horas. E na outra semana, Israel desce, pai, comprei um jogo novo, muito legal. E passou 1 mês, 2, 3 meses, e todo dia o Israel estava fazendo algo com o videogame, que ele não descia para ter um tempo com o pai dele. E ele falou, olha, meu filho, eu te dei esse videogame porque eu te amo, mas a minha vontade de pegar esse videogame e jogar no lixo agora. Porque esse videogame, ele me roubou o que eu tenho de mais precioso. Ele me roubou o meu filho. Ele roubou o tempo que eu tenho com meu filho. É sobre isso que eu quero trazer. Muitas vezes o nosso videogame tem nos roubado de Deus. Muitas vezes aquilo que nós pedimos, corremos atrás, tem nos roubado de Deus. E não são coisas erradas, não são coisas ilícitas. Muitas delas são coisas lícitas, muitas delas foram Deus que nos deu. Mas nós não estamos sendo fiéis e não estamos sabendo administrar aquilo que Deus nos deu. Estamos colocando o nosso videogame no lugar de Deus. E o que Deus nos convida nesse domingo é para entregar esse videogame a Ele. Porque mais importante do que o videogame é o seu Pai. Mais importante que as bênçãos é o abençoador. Mais importante do que os sonhos realizados é você vivenciar com o realizador de sonhos. E talvez como identificar que esse sonho, esse Isaac, está me custando algo. Após a conquista, você consegue manter a qualidade do seu tempo com Deus? Ou manter uma vida com Deus? Você manter a mesma frequência e qualidade de comunhão com o Espírito Santo? Com a família da fé? A sua frequência nos cultos mudou? A sua frequência na célula mudou? O seu tempo de comunhão com as pessoas mudaram? Para testar o seu coração, se Deus te pedisse o seu Isaac, você continuaria o amando? E você entregaria? Queridos, Deus nos convida, alguns somente para subir até o monte. E Ele proverá. Mas pode ser que para outros seja necessário sacrificar o Isaac nesse momento. Porque ele está ocupando um lugar que não é devido. Mas isso é o Espírito Santo que vai trazer ao nosso coração. Queridos, o Senhor nos convida para uma vida de entrega. Hoje, com muito amor, eu quero convidar você, junto comigo, a subir a esse monte. A poder colocar o nosso coração à prova. Porque, queridos, sem uma entrega completa, não conseguimos vivenciar uma fé inabalável. Isso tem algo muito maior que não termina em você. O que Deus falou após com Abraão, não foi parabéns somente. Foi, olha, por conta disso, eu te farei pai de multidões. Por conta disso, eu estou voltando, só para lembrar a sua memória, Abraão, não sei se você esqueceu, mas eu não esqueci. Aquele dia que eu falei assim, Abraão, sai da tenda, olha para o céu. Lembra? Eu não esqueci. Eu vou cumprir essa palavra. Porque você demonstrou que o seu coração é totalmente consagrado, voltado para mim. Quero convidar a equipe aqui à frente. Hoje é o tempo, queridos, de viver o sobrenatural. Hoje é o tempo para consolidar o alicerce da fé. Hoje é o tempo para entregar tudo a Ele. Concluindo, a vida com Deus, queridos, ela é maravilhosa. E se você quer construir uma vida em uma fé inabalável, sobrenatural e viver extraordinário com Deus, é necessário viver uma vida de entrega. E não dá para mensurar, para medir, queridos, o preço da nossa entrega em comparação ao extraordinário de Deus. É muito pequeno. Não meça, porque é incomparável. E o Senhor nos convida para entregar. A palavra de Deus fala que é melhor dar do que receber, mas é um fato, quando nós damos a Cristo, a Deus, recebemos algo incomparável. Talvez para alguns que estão aqui, o Senhor Ele deseja encontrar com você, ter um encontro com Deus. Você talvez conheça a religião, conhece muito bem uma igreja evangélica, olha que bênção, mas muito maior que isso, é você conhecer um Deus vivo.
é você ter um encontro com Jesus, não com a religião. Talvez você está preso a raízes familiares, raízes religiosas familiares, e Deus deseja quebrar essas raízes hoje. Talvez você está preso a raízes familiares que estão travando a sua vida espiritual, e o Senhor convida: ei, sua família é bênção, sua mãe e seu pai são uma bênção, seus avós foram uma bênção, seus bisavós foram uma bênção, mas tem algo que eu quero fazer de novo em você. Entrega essa raiz para mim, entrega essa cultura, entrega. Você não precisa continuar com isso, continue com outras coisas, mas isso não. Talvez para alguns precisamos entregar para Deus hoje algumas feridas, algumas falhas, alguns pecados, algumas histórias que estão ocultas, algumas reações nossas nos travaram em processo. É o tempo de entregar isso a Ele. Talvez para outros é o tempo de entregar ao seu Isaac. É o tempo de entregar algo que Deus te deu e você, sem perceber, colocou no lugar dele. E hoje você tem uma devoção à bênção, ao Isaac, à promessa, mas você esqueceu do seu abençoador. Queridos, Deus nos convida para uma vida incrível, e Ele já entregou tudo por nós, e Ele nos convida para uma vida plena e de fé. E ter fé é confiar, e confiar é entregar. Então entregue tudo para Ele, viver tudo, entregue tudo, para viver tudo que Deus tem para a sua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé. Em Salmos 37, verso 5, o salmista fala: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Queridos, Pedro, ele entregou os seus medos para andar sobre as águas. Pedro entregou a sua reputação para ser restaurado por Jesus. Davi entregou a sua vida para enfrentar Golias. Moisés entregou o seu povo para atravessar o Mar Vermelho. Abraão entregou seu filho para ser pai de uma nação. A entrega é o passo para uma fé sobrenatural. A entrega é o primeiro tijolo de um memorial de fé. Samuel foi o primeiro tijolo de Ana. Isaac foi o primeiro tijolo de Abraão. Eu pergunto para você, Light, qual será o seu primeiro tijolo? Feche seus olhos.